quero lembrar, a divisão de capítulos que nós temos na Bíblia, ela não faz parte do original, nem a divisão de versículos. Quando você comprar uma Bíblia, ao comprar uma Bíblia, você deve ler primeiramente o que diz nas páginas que antecedem a Bíblia. Porque cada Bíblia é considerada uma versão diferente. Nós temos a versão revista e corrigida, revista e atualizada, linguagem de hoje. Nós temos a edição contemporânea. Nós temos, sei lá, centenas de versões espalhadas no mundo todo. Temos a NVI. A NVI é complicada, chamada Nova Versão Internacional. Inclusive uma lésbica fez parte da tradução nessa comissão da NVI. Imagina, né? Então, ela traz coisas que são verdadeiras, que concordam com outras partes da Escritura, mas ela omitiu, principalmente por parte dessa lésbica, que foi a coordenadora da comissão de tradução da NVI, chamada Nova Versão Internacional. O que eles queriam com esta internacional? É fazer o tal do ecumenismo, que seria a reunião de todas as religiões em torno de um único Deus. A NVI é uma versão perigosíssima. Para quem não tem estrutura ainda espiritual, não tem realmente uma certa caminhada, se deparar com esta versão NVI, está arriscado realmente até se desviar. Porque ela tem a omissão de vários textos que condenam o catolicismo, vários textos que condenam o espiritismo, vários textos que condenam o homossexualismo, lesbianismo, por aí afora, né? Porque a intenção é união. É a Bíblia do Ecumenismo. Por aí, a Bíblia do Ecumenismo. Só que eu entrei na Sociedade Bíblica do Brasil, e quando eu olhei lá em cima na prateleira, eu não acreditei no que eu vi. Eu vi escrito simplesmente assim: Bíblia Ecumênica. Essa é uma acreditei. Dentro da Sociedade Bíblica do Brasil, uma capa dourada, bonita, Bíblia Ecumênica. Eu falei, poxa, já chegou aqui. Então, as coisas por aí são muito sérias. Hoje, quando alguém passou com uma versão, a que eu conheço, pode ter outras aí até melhores, mas a que eu conheço e sei que você pode caminhar bem é a versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Esta versão revista e atualizada, ela realmente, eu já estive conferindo os textos mais críticos, eu já estive conferindo e vejo que ela só melhorou, ela só se tornou mais fiel. Então, essa que eu recomendo. Até mesmo ela tem uma linguagem bem mais fácil, né? Que tem revista aí corrigida, que tem aquela linguagem acadêmica, né? Segunda pessoa do plural, ninguém mais usa isso, só para quem fala difícil por aí, né? Então, esta versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil é confiável. Agora, a NVI está complicada. Ela tem textos inteiros que foram omitidos, porque também quem coordenava a comissão de tradução era uma lésbica que presidia a questão dos textos. Bom, então quando você compra uma Bíblia, você deve observar o que fala naquelas primeiras páginas que estão lá, propriamente antes de começar a Bíblia em si. Amém? Antes de começar a Bíblia. E ali nessas primeiras páginas vem explicando por que alguns textos vão aparecer entre colchetes. Muita gente lê e nem sabe por que aquele texto está em colchetes. Então ali existe uma informação que a pessoa está lendo, mas não está recebendo aquela informação.
e é importante? Por que a palavra Jeová, às vezes, ela aparece toda em letra maiúscula? Jeová. Lá no começo, nas primeiras páginas, está explicando. Mas a pessoa leu lá, Jeová, com aquelas letras daquele tamanho, ela não se deu conta. Por que botar isso assim? Ela não se deu conta. Por que alguns textos, ele aparece na forma indentada? Ou seja, a regra está por aqui assim na escrita, né? Os textos vêm, papapá, 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 papapá. E alguns textos, eles começam daqui, ó. Ao invés de seguir essa regra, eles começam um pouco mais para dentro. Isso está sendo explicado naquelas páginas iniciais. Aqui eu tenho um parágrafo. Ela adquiriu essa regra. As versões bíblicas explicam por que adquiriu aquela regra. Isso é muito importante. Uma coisa é você ler um texto com um ponto continuativo, ou seja, quando ele começa daqui, aqui tem um ponto, mas o texto começa aqui, pertinho da margem. Isso é uma coisa. Mas se o texto começa lá, é outra completamente diferente. Que é português. Eu ainda tenho um sonho de ter uma aula de português aqui na igreja. Não sonho. Já estou aqui na minha cabeça, já estou organizando algumas coisas. Então, veja bem, se eu tenho um texto começando aqui, significa que a ideia que eu tenho aqui, ela dá sequência aqui. Mas se eu tenho isso aqui, ó, não, aqui encerrou e aqui eu venho com outra ideia. Pode até estar dentro do mesmo contexto, mas é outra ideia. E dentro do nosso idioma português, isso faz uma diferença, irmão, acredite, violento. Né? Você vê que tem capítulos na Bíblia, que o número está aqui, vamos dizer, capítulo 3 de qualquer livro. Aí, no capítulo 2, ele vem, e o último versículo do capítulo 2 está dentro do capítulo 3. Quem já viu isso? Está vendo? Por quê? Porque aquele versículo que está dentro do capítulo 3, na verdade, ele não teve um ponto, parágrafo, ele é a continuação da ideia do capítulo 2. Isso é muito sério. Tradução de idioma jamais será para qualquer um. Isso é muito sério. Muito sério isso. Né? Então, você deve adquirir uma versão bíblica e procurar saber o que aquele livro está te falando. Com relação aos capítulos, esses números não fazem parte dos textos originais. Os subtítulos, né? Por exemplo, tem um título lá, Jesus celebra a ceia com os seus discípulos. Aí outra Bíblia diz assim, Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos. Outra Bíblia diz assim, a Santa Ceia do Senhor. O que o autor está querendo colocar? Ele está querendo ajudar. Ele está querendo ajudar. Só que às vezes ele vai ser mal interpretado, que a ajuda dele vai se transformar um problema lá na frente. Porque ele coloca um subtítulo para dizer que, por exemplo, Jesus celebra, aí uns põem ceia, outros põem Páscoa, sei lá, qualquer coisa assim. Vamos ver, ceia é o mais comum. Aí vem um texto, então ele está querendo ajudar as pessoas, na hora de precisar encontrar um texto, observar o título e saber o que vem ali. Mas esse título que ele coloca não faz parte do original. Ele pode ter colocado um título errado. Entende? O título que ele colocou está errado. Jesus celebra a ceia? Estaria errado. Se você não sequer entender o significado da palavra ceia, aí você vai errar mais ainda. Porque no nosso dicionário evangélico, ceia é o quê? É comer pão e beber vinho. Não é esse? Esse é o nosso dicionário. Mas quando você vai para o dicionário da língua portuguesa, não é esse. O dicionário da língua portuguesa está se referindo a uma refeição em determinados horários. Então não tem nada a ver com ceia. Mas Jesus celebrou o quê? A Páscoa. É só você olhar o que vem aqui embaixo no texto e você vai ver que Jesus está celebrando a Páscoa. Só que era chamada ceia da Páscoa. Por quê? Porque era um horário específico em que ela era celebrada. Bom,
Não faz parte do original. Os subtítulos que tem na nossa Bíblia ajuda muito, graças a Deus por eles, ajuda muito. Não faz parte os capítulos que tem na Bíblia, ajuda, maravilha, louvado seja Deus pela sabedoria e revelação que deu a esses homens. Os versículos, os numerozinhos, não faz parte do original, ajuda muito, graças a Deus por eles, mas não faz parte do original. Entendeu? Ajuda, mas não faz parte do original. A Bíblia, eu tenho uma versão bíblica chamada, como é que é essa versão bíblica aí? Quase toda igreja comprou ela? Como é que é aquela versão bíblica que eu tenho lá embaixo? Genebra? A Bíblia de Genebra, é isso? Existe essa versão? Bíblia de Genebra? É essa então que eu tenho lá, a Bíblia de Genebra. É isso mesmo. A Bíblia de Genebra, eu comprei ela na época, por quê? Porque ela vinha com muitos comentários sobre história. O que acontece? Lá está, por exemplo, Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 1, grandão aqui, e lá vem os seus versículos, né? 1, 2, 3, 4, etc. Aqui está o texto bíblico. Lá embaixo tem um rodapé, ou algumas bíblias têm aqui no meio, comentários e passagens, etc., que ajudam. Mas existem os comentários que algumas pessoas, alguns teólogos colocam, que são, irmão, tem que entender que é comentário do homem. Não faz parte da Bíblia o comentário dele. É comentário dele. É como se você estivesse lendo um livro à parte. Uma opinião sobre aquele capítulo 1 de Gênesis. Não tem nada a ver com Gênesis. É a opinião dele. Aí ele vai colocar o que ele viu na arqueologia, o que ele viu na história, o que ele viu nisso. Pode ser que tenha a ver, como pode ser que não tenha a ver. Bíblia é o que está aqui em cima. Os comentários não fazem parte da Bíblia. Muita gente está criando o comentário como regra para a igreja. Um dos comentários do camarada que comenta na Bíblia de Genebra e também na Bíblia de Estudo Pentecostal. Quem tem essa Bíblia aí? Eu. Não precisa jogar fora não, tá, irmão? Só tem que entender as coisas. A Bíblia de Estudo Pentecostal, o que acontece com ela num dos comentários lá de Gênesis? Que diz aqui o texto, que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e casaram-se com elas. Não tem esse texto? Todo mundo conhece? Comentário dos grandes teólogos, né? Que os filhos de Deus, os anjos, casaram-se com mulheres da terra. Então nasceram os gigantes que foram os grandes heróis de guerra. Aí as pessoas saem por aí falando essa asneira que não tem mais tamanho. Lá em Mateus 22, né? Mateus 22, verso 29, Jesus falou que na eternidade seríamos semelhantes aos anjos, não casando e nem se dando em casamento. Subentendendo ali que não existe, porque a pergunta era com relação a isso. Senhor, uma mulher teve 7 maridos, todos morreram na eternidade. De quem ela vai ser mulher? A questão era afinidade sexual. Jesus está falando, não, no céu não tem isso. Serão semelhantes aos anjos. Não casam nem se dão em casamento. Mas o teólogo, ele disse que os anjos se relacionaram sexualmente com as mulheres e nasceram gigantes. Faz parte da Bíblia? Não, se você jogar sua Bíblia fora, nem rasgar. Fica com a Bíblia. Vai entender, vai ler, vai orar, vai buscar, entendeu? E na própria Escritura, Jesus já está ensinando que isso aqui não é uma verdade, não tem a ver com a realidade. Nunca, jamais, Deus permitiria anjos se relacionando com mulheres. Ou ele não criou isso simplesmente. Anjo não tem relacionamento sexual. Os exércitos celestiais foram criados pelo poder da palavra e não por reprodução sexual. Reprodução sexual é algo exclusivo dos seres que Deus colocou sobre a terra. Seres que têm corpo,
corpo que foi criado do pó dessa terra. Então, o simples exame da Escritura, mas os teólogos eles nunca leram Mateus 22. Fazer o quê, né? Se eles tivessem lido, teriam entendido. Mas eles não são leitores da Bíblia, eles são teólogos. Não seja um teólogo mesmo, seja um leitor da Bíblia. Vale a pena, é melhor. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal e a Bíblia de Genebra traz esse comentário. Comentário que simplesmente joga fora no lixo. Shed, quem tem uma Bíblia chamada Shed, tem uma Bíblia S-H-E-D. Quem conhece? Bíblia com os comentários de Shed. Esse é bom, esse camarada, olha. Shed é um Deus, 2Ds. O Shed leu um texto bíblico lá e em determinada passagem da Escritura, ele afirma que existe vida em outro planeta. Eu até pego leve com ele. Até pego leve. Porque muita gente realmente pensa que existe vida em outro planeta. Não pensa? Quem aí pensa? Admite, irmão. Vai. Você já viu um OVNI? Eu já vi. O Vaticano confessou agora que acredita. Quem? O Vaticano deu uma declaração aí falando que eles estão acreditando. O Vaticano acredita até no terceiro sexo, né? O Vaticano é bom demais, o Vaticano é a mãe das prostituições. Então, veja bem, Shed diz que há vida em outro planeta. Nem que eu veja marciano aterrissar na Praça Onda, eu não vou acreditar. Eu já vi uma nave espacial impressionante. Impressionante. Impressionante o tamanho. Impressionante a velocidade, a maneira como se movia, tudo impressionante. Pastor, você não crê, você viu? A questão, uma coisa é você ver, e outra coisa é você saber o que viu. Amém? E o que eu vi não sofria pressão atmosférica. O que eu vi se movia de uma maneira completamente diferente quando você vê uma nave realmente produzida pelo homem, um avião, um helicóptero. O que eu vi tem um livro escrito pela NASA. NASA como é que chama isso aqui? Essa sigla, hein? Quem me ajuda? É um negócio de pesquisa norte-americana. NASA, não sei o que, pesquisa norte-americana. Então, eles detectaram nos seus radares objetos chamados OVNIs, né? Objeto voador não identificado, os OVNIs. E lá nos seus radares, eles detectaram vários objetos, em vários lugares, em várias áreas celestes sobre o planeta Terra. Só que eles detectaram que esses corpos, eles tinham movimentos perpendiculares, o que fisicamente é impossível para um corpo que tenha massa. Então, esse corpo que vinha numa velocidade de 100 km por hora, ele nesse ponto, ele permanecia com os seus 100 km por hora e ele seguia para outra direção com os seus 100 km por hora, contrariando as 3 leis de Newton. Impossível, detonou as leis da física que são universal. Ou seja, para que um corpo tenha uma velocidade de 100 km e tome outra direção com os 100 km, ele, sem chance, inquestionavelmente, ele terá que fazer uma curva. Mas esses objetos detectados pela NASA não fazem curva. Por quê? Por que eles não fazem curva? Porque eles não têm massa. São corpos espirituais. E eu não entendia isso. Certa vez um irmão me contou uma experiência, há 25 anos atrás, ele me contou uma experiência. Ele contava, interessante, eu estava lá sentado, trabalhava dentro de um seminário, de repente veio um irmão, parou perto de mim e contou a experiência. Poxa, irmão, vou expulsar um demônio na casa de uma pessoa que era paralítica, na cadeira de rodas. Quando eu entrei dentro da casa, Deus me deu uma visão de um grande demônio segurando
aquela pessoa na cadeira de roda, aquele demônio não deixava ela levantar. E eu, quando comecei a orar, o demônio manifestou naquela pessoa. E eu perguntei a ele: demônio, qual é a tua missão na terra? E ele me respondeu: a minha missão é enganar as pessoas que existem disco voador. Aí ele parou perto de mim, contou essa experiência e sumiu. Nunca mais vi esse demônio em canto nenhum. Impressionante, mas aquilo eu não tinha nenhuma estrutura para supor nada disso. Falei 25 anos atrás, não, 20 anos atrás, foi logo que eu me converti. Entendeu? Eu não tinha nenhuma estrutura para imaginar uma coisa dessa. Fomos caminhando, aí começou nave espacial para cá, nave espacial para lá, foguete, filmado isso, o programa do Ratinho, então é um show, né? Isso, meu Deus, não é possível. Se tem vida em outro planeta, como é que fica o sacrifício de Cristo? Aí eu parti para a oração. Quando eu parti para a oração, falei: agora eu vou para a palavra. Quando eu abri a palavra no Salmo 115, né? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Aí o Espírito Santo falou: vida só no planeta Terra. Tá explicado. Acabou. Não demorou muito, eu vi uma nave. Posso ver o que for. São corpos espirituais e não corpos físicos. Eles não possuem massa. Por isso eles conseguem fazer isso. Impossível. Porque se um corpo que tem massa, ele vem numa direção e quer tomar outra, dessa maneira, ele tem que ter velocidade igual a zero. Se ele não tiver velocidade aqui zero, ele não pode tomar outra direção. Mas como são corpos espirituais e não físicos, ele consegue fazer todo o trajeto em velocidade igual. Bom, chega de vida em outro planeta. Chega de vida em outro planeta. Estamos falando da Bíblia, né? Das páginas que antecedem a Bíblia. Então, irmão, toma cuidado. Teólogo não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. A resposta está lá na intimidade do quarto, na oração. Lá está a resposta. Se você não fizer isso, não vai abaixo. Outra coisa, um versículo bíblico. Às vezes o texto é assim, ó. Lá está o texto. Vamos ver. Versículo 1. Aí vem um texto. Vem outro texto. Aí tem o versículo 2. Aí segue o texto. Vai seguindo. Aí versículo 3. Tem pessoas, às vezes, se baseando em coisas, dizendo que está escrito na Bíblia. Tipo assim, está escrito lá no capítulo X, no versículo 2, está escrito isso. Quando você vai examinar o texto, não está escrito nada daquilo. Por quê? Porque aqui tem uma vírgula, dá sequência ao versículo 2, tem outra vírgula e dá sequência ao versículo 3. Como é que eu posso dizer que alguma coisa está escrito? Não tem nem ponto aqui, é vírgula. Pelo idioma, pelo nosso idioma português, aqui não está escrito absolutamente nada. O que está aqui depende do que vem antes e depende do que vem depois. No versículo bíblico, não existe nada. Hoje as pessoas estão criando doutrina para dentro das igrejas, o véuzinho, né? O não cortar cabelo, baseados em versículos bíblicos. Não, a Bíblia não foi escrita em versículos. A revelação era dada por livros inteiros. Pergaminho do profeta Isaías, ó, veio um pergaminho, escreveu um monte de coisa. Jeremias escreveu um monte de coisa. Hoje as pessoas subdividiram, foi uma bênção para o nosso entendimento, para a nossa pesquisa, mas outros, menos esclarecidos, estão aí se baseando em versículo bíblico. Não, suicídio. Suicídio, né? E quem faz isso, quem costuma fazer muito isso, é o grande e renomado pastor Silas Malafaia. Nunca vi, eu sou impressionado com o que aquele homem faz. Psicólogo clínico formado, faculdade disso, daquilo outro, e consegue se basear num versículo bíblico para criar uma doutrina para a política e para extinguir a maldição. A escritura é tão clara que fala. Né? Então, meu irmão, cuidado, vá para a Bíblia. No versículo bíblico está escrito isso, então eu tenho que examinar tudo que vem antes
e tudo que vem depois, para saber que contexto este versículo bíblico está inserido. Silas Malafaia, repito, é catedrático em se basear em um único versículo bíblico e ignorar o contexto, principalmente agora que se vendeu para a política. Está querendo achar tudo que a passagem bíblica para ele está favorecendo a política. Eu vou preparar algumas centenas de CDs para nós distribuirmos lá na porta da igreja dele, um dia que ele for pregar. Bem, eu acho que nosso horário está bom, amém? Só para concluirmos aqui, depois nós vamos pular para coisas mais profundas, as abreviações, por mais que tentem criar regras, são muitas palavras para que se decida como vai se abreviar a coisa. Então, se você puder abreviar, né, por exemplo, João, J-O, aí tem gente que já confunde com Jó, e por aí vai. MC, quem fica mais familiarizado sabe que é Mateus. As abreviações, nós não vemos uma regra de abreviação. Deu para entender? Você abrevia a palavra, como você quiser abreviar, né? Aí temos vários exemplos. Outra coisa, alguns títulos da Bíblia, não precisamos ver sobre isso, não há questão. Só para nós fecharmos, autor e escritor da Bíblia, vamos comentar só um pouquinho, porque teremos que falar ainda de novo sobre isso. Autor e escritor da Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? Né? Nós dizemos que o autor da Bíblia é Deus. Por quê? A Bíblia é de autoria de Deus? Não é bem assim. A Bíblia não é de autoria de Deus. Se a Bíblia fosse de autoria de Deus, nós veríamos ali só relatos de Deus. Mas nós não vemos na Bíblia relatos do diabo. Então, Deus não é o autor da Bíblia, como muitas vezes nós dizemos. Mas quando estamos estudando, nós temos que ver um pouquinho mais de detalhes. Às vezes nós jogamos uma visão abrangente para que não haja confusão. Mas na hora que nós podemos parar para conversar, temos que ver alguns detalhes. Por exemplo, o autor é Deus. Em que sentido ele é o autor? Em que ele preservou, como ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, sobre a palavra dele. Mas na Bíblia nós achamos palavras que não são de Deus. Amém? Como achamos? Temos falado que na Bíblia existem 3 vozes, né? De Deus, dos homens e do diabo. Isso aí não tem jeito, isso está lá para quem quiser ver. Então, o autor da Bíblia é Deus, em que sentido? Em que ele preservou este livro para nos servir de estudo e experiências. Assim ele se torna o autor. O escritor, quem recebeu a ordem de Deus para anotar o que quer que seja. Mateus recebeu a ordem de Deus, recebeu a graça do Espírito Santo para anotar a tentação de Jesus no deserto, o diabo falando, né? Uma série de coisas. Nós vemos em Deuteronômio, um homem anotando, dizendo, Moisés foi sepultado, Deus o sepultou. Não tem nada a ver com a realidade. Nós já vimos Judas lá dizendo que o diabo contendia com arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés. Essa contenda nunca existiu, isso é uma tradição judaica, justamente por causa do erro do escritor de Deuteronômio. Então, quer dizer, uma ideia errada suscitou outra ideia errada e Judas solta isso lá antes de chegar a Apocalipse. Então, esses detalhes é que vão requerer de nós estudo para compreender. Se não houver estudo, e profundo estudo, sempre haverá uma falha na nossa armadura. Sempre em alguma situação nós não teremos a resposta. Sempre ficaremos em xeque. E a queda da igreja nada mais é, o meu povo é destruído por quê? Por falta de conhecimento. Então, o autor da Bíblia é Deus? Sim, mas no sentido em que ele preservou aquilo para a nossa edificação. Tanto o que é certo está na Bíblia, quanto o que é errado está na Bíblia. Nós não aprendemos só quando nos deparamos com aquilo que é certo. Nós também aprendemos quando nos deparamos com aquilo que é errado.
as repreensões de Deus, os juízos de Deus, os castigos de Deus, por consequência de erros de pessoas. Isso também nos ensina ou não? Davi contou o censo, foi castigado. Se eu examinar esse erro de Davi, isso vai trazer uma lição para mim? Então eu não aprendo só com o que é certo, eu aprendo também com aquilo que a Bíblia mostra que é errado. Aquilo que Deus trouxe castigo. Então, dentro desse contexto, Deus é o autor da Bíblia. Agora, o Espírito Santo não inspirou o diabo para falar aquelas palavras para Jesus. O Espírito Santo não inspirou o diabo para dizer, olha, está escrito. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Não foi o Espírito Santo que inspirou o diabo para falar aquilo. Mas não foi dele. Então, aí nós estamos diante de um livro que requer estudo, empenho e dedicação. Então, o autor da Bíblia é Deus nesse sentido. E os escritores? Os escritores foram quantos, mais ou menos? Mais ou menos uns 40, né? Os 40 homens escreveram vários relatos, várias histórias, anotaram várias profecias, fizeram vários comentários, mas, se nós estudarmos, vamos ver que Deus permitiu tudo aquilo estar nesse livro. Então, dessa maneira, ele se torna como que um autor, mas tem coisa na Bíblia que não é Deus falando, não é Deus mandando fazer. A Pedro, por exemplo, foi escolher Matias. Paulo, por exemplo, recusou a ir aos gentios e ficou pregando para os judeus, foi parar numa cadeia. Onde está Deus nessa hora? Está julgando, está tirando galardão, está exercendo juízo. A prisão que Pedro foi liberto, Paulo mofou lá. Então, essas coisas que nós precisamos compreender, né? Autor e escritor da Bíblia. Sim. A Bíblia é uma revelação de Deus para nós. Em tudo que contém na Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia, assim, tudo que está escrito na Bíblia é para a nossa edificação, desde que estudemos. Amém? Agora, tem uma passagem bíblica, me fala ali a memória, não sei se é Colossenses, ou é Timóteo, ou que diz que toda a Escritura, se alguém achar essa passagem, por favor, toda Escritura, ele diz, Timóteo 3. 1 Timóteo? Eu acho, é isso mesmo, acho que é Timóteo. Toda a Escritura inspirada por Deus, para correção, para educação na justiça. Qual a versão que você está lendo? Revista atualizada. Toda a Escritura inspirada por Deus. É inspirada por Deus. E útil para o ensino. Revista atualizada. E a revista atualizada é uma das melhores. Aqui, ó. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para tal. Essa é a realidade dessa passagem bíblica. Que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para edificar, para corrigir, para redarguir. Essa é a realidade. Mas muitas Bíblias dizem que toda a Escritura é divinamente inspirada ou é inspirada por Deus. Entenda, toda a Escritura tem uma inspiração de Deus no seu relato. Nós chamamos de relato inspirado, presta muita atenção nisso, e temos o fato inspirado. Tá? Uma coisa é um relato inspirado, ou seja, uma anotação, tá? Uma anotação, um relato, quando ele é inspirado, que outra coisa é um fato, quando ele é inspirado. Por exemplo,
Mateus capítulo 4, o diabo está lá falando. Esse fato de o diabo estar falando foi inspirado pelo Espírito Santo? Como é que eu posso acreditar que o Espírito Santo inspirou o diabo para tentar Cristo? Cristo certamente teria caído. Não teria? Se o Espírito Santo tivesse inspirado o diabo para tentar a Cristo, Cristo teria caído. Para mim, isso aí não tem dúvida. Então, o diabo falando foi um fato, mas não inspirado. Então, o relato, o anotar Mateus 4 na tentação, quando Mateus escreve isso, este relato, essa anotação, ela foi inspirada. Mas o fato não foi inspirado. Dá para entender? Deu, né? Deu mesmo? Então, nós temos que entender isso. Irmão, isso aqui é sério demais. Fato inspirado e relato inspirado. Deixa isso entrar no seu sangue. Faz transfusão. Vai morrer pertinho aqui na frecanela. Fato inspirado e relato inspirado. Você tem que saber a diferença disso. Um grande tem muitos exemplos, mas estou usando esse que é o mais comum e mais conhecido. Mateus 4, o diabo está falando. Esse fato é inspirado? Não, mas o relato deste fato foi inspirado. A anotação dele foi inspirada pelo Espírito Santo para nos trazer experiência, nos mostrar situações que aconteceram. E tem mais, Mateus nem esteve lá no deserto, Jesus estava sozinho. Moisés escreveu sobre a criação do mundo, ele não estava lá. Entende? Então você vê a ação do Espírito Santo em coisas assim, que ele tem testificado nesses dias. Então, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Mas algumas versões bíblicas, dizem assim, toda a escritura é inspirada por Deus, ou toda a escritura é divinamente inspirada. Essa frase está errada. A menos que você entenda ela por uma questão de relato. Porque, por exemplo, toda a escritura inclusive lá no debate o homem soltou essa, o tal do Martim Monteiro. Não, toda a escritura é divinamente inspirada. Como eu não estava ali para dar a resposta para ele, estava ali para falar, estou ligado com Jesus, para ver o que ele tinha para eu falar. A mim não me interessa dar a resposta a ninguém, eu estava ligado. E ele quis me afrontar ou tentar me calar e usou essa passagem. Toda a escritura é inspirada por Deus. Não é não. Deus não inspirou o apóstolo Judas a colocar lá aquela coisa sem nexo, que o diabo contendia com ações de Miguel sobre o corpo de Moisés. E tantas outras coisas. Deus não inspirou Davi a levantar o centro. Deus não inspirou Davi a adulterar com Betseba e mandar matar Urias. Não mandou, não fez, Deus não fez isso. É um fato. Um fato que não foi inspirado. Mas o relato, a anotação do fato, foi inspirado. Porque o profeta, tinha um profeta que acompanhava Davi, um escriba que acompanhava Davi, a ordem que Deus deu a esse escriba era que Davi pensasse, ele tinha a obrigação de anotar. Então tudo que Davi fez, de certo ou de errado, ele anotou. Essa anotação era inspirada, mas o que estava acontecendo não era inspirado. Tipo assim, eu não gostei desse microfone, eu pego aqui e jogo no chão. O que tem de inspiração nisso? Nada. Mas se Deus te disser assim, anote isso aí, a tua anotação possa ser inspirada, mas do meu lado não foi. Se Deus me mandar você quebrar, não faço inspirado por Deus. Aí sim. A partir do momento que eu estou debaixo de uma ordem de Deus, isso é inspirado. Mas se eu faço sem a ordem de Deus, é apenas um fato. Então a gente pode dizer que há relatos e fatos inspirados e não inspirados por Deus, né? Sem dúvida. Que é aí que a igreja vai caindo. Aí que a igreja vai caindo. Está na Bíblia é bíblico. Ah, vocês não mais disse isso, lembra? Está na Bíblia é bíblico. Eu falei, coitado. Se Deus me desse a palavra, aquele homem nunca mais ia querer aqui para trás no púlpito. Porque eu me seguro, conhecimento eu tinha. Mas uma coisa é você ter o conhecimento. E outra coisa é você ter a autorização para abrir a boca e falar deste conhecimento.
Eu sei muita coisa que Deus nunca me deu autoridade para chegar aqui nesse púlpito e falar. Enquanto Ele não me autorizar, vou ficar naquilo que Ele me autorizou. Chega por hoje? Chega, né?